Olá. Bom, vamos direto ao ponto. Quando a gente pensa no ambientalismo dos anos 80, especialmente aqui no Brasil, a primeira imagem que vem à cabeça costuma ser aquele ativismo focado estritamente em salvar as florestas tropicais, não é? Mas e se o escopo fosse muito, mas muito mais amplo do que isso? Na nossa análise de hoje, a gente vai dar um mergulho num documento histórico fascinante, os valores ecologistas, aprovados pelo Movimento Ecológico Livre, o MEL, na cidade de Florianópolis em 1985. Olha, isso não era só um panfleto sobre plantar árvores, era um projeto absurdamente abrangente, um verdadeiro manual para a existência humana que desafiava a fundo a forma como a sociedade estava estruturada. É uma visão incrível, cheia de detalhes e que com certeza merece a nossa atenção. E para entender a base de tudo isso, a gente tem um contraste bem claro logo no primeiro valor do documento, o que ilustra perfeitamente a visão deles. De um lado, tínhamos o status quo, que eles chamavam de relação predatória. Segundo o manifesto, tanto a industrialização capitalista quanto a socialista operavam com a mesmíssima mentalidade destrutiva de tentar conquistar e manipular o meio ambiente. Eles viam essas sociedades industriais centralizadas como sistemas onde a humanidade se colocava acima da natureza. Já do outro lado, a gente tem a alternativa ecológica deles, a relação equilibrada. O objetivo era uma vida totalmente integrada e respeitosa, onde as pessoas se reconhecessem de fato como parte da natureza. Essa virada de chave de estar acima da natureza para fazer parte da natureza é o grande alicerce para tudo que eles iam propor dali em diante. Então, para organizar as ideias e facilitar a nossa jornada por esse documento, nós dividimos essa análise em 4 partes. Número 1, o macro, natureza e economia. 2, o social, poder e paz. 3, o indivíduo, identidade e rotina. E 4, a execução, organização para a mudança global. Vamos começar pela seção 1, o macro, natureza e economia e como redefinir a nossa relação com o mundo. Aqui a coisa fica bem interessante. Nessa visão macroeconômica, o movimento imaginou uma reestruturação radical, não só do meio ambiente, mas da economia global inteira. Eles simplesmente não separavam o cuidado com a natureza das decisões econômicas. E o conceito mais legal para ilustrar isso é o de ecodesenvolvimento. O valor 4 do documento questionava fortemente aquela ideia de crescimento ilimitado e a criação constante de necessidades de consumo. A solução deles? Descentralização. O manifesto rejeitava as megacidades materialistas que concentravam poder e aglomeravam as pessoas de um jeito desumano. Em vez disso, a proposta era que a unidade básica da vida fosse a microrregião, ou seja, pequenas cidades autossuficientes em comida e energia local. E reparem no termo tecnologias doces. Eles defendiam o uso de tecnologias de baixo impacto e serviços cooperativos de ajuda mútua, fugindo das grandes corporações e daquela burocracia pesada do Estado. E como chegar nesse ecodesenvolvimento na prática? Através dos princípios do que eles chamavam de economia verde informal. O manifesto propunha uma transição econômica baseada na produção principalmente para o autoabastecimento e para a troca, com foco total no mercado local. Mas o mais fascinante aqui é o modelo de cooperativismo que eles desenharam. Não era só sobre quem era dono dos meios de produção. Envolvia a participação direta dos clientes, criando uma relação completamente nova entre quem compra e quem vende. Era uma recusa muito clara à exploração tradicional do trabalho, trocando tudo isso por uma rede local de suporte mútuo. Avançando para a seção 2, o social, poder e paz e a reestruturação da interação humana. Nesse nível social, o termo-chave é democracia radical, e o sentido aqui é ir na raiz do problema mesmo. O movimento era fortemente contra instituições autoritárias, mas também achava que a democracia liberal e representativa não dava conta do recado sozinha. A ideia era aprofundar isso através da democracia participativa e direta. Na prática, isso significava dar poder de verdade para as assembleias de bairro, criar referendos por iniciativa popular e fortalecer movimentos sociais que fossem totalmente autônomos em relação aos partidos políticos. A intenção era distribuir o poder político de forma muito mais igualitária, colocando as decisões direto na mão das pessoas, sem depender exclusivamente dos políticos eleitos. Mas a visão deles não parava só nas fronteiras locais. Ela se estendia para uma política super firme de não violência ativa. O Manifesto de 85 alertava de um jeito bem contundente que o militarismo contemporâneo tinha estocado armas atômicas suficientes para destruir a vida na Terra 100 vezes. 100 vezes! Isso era uma crítica direta àquela mentalidade paranoica da Guerra Fria da época, que servia basicamente para justificar gastos militares astronômicos e acabar subordinando a ciência aos objetivos de guerra. O que nos leva a um dado simplesmente chocante apresentado por eles. O argumento era o seguinte: a alocação de todos esses recursos para a guerra não era apenas perigosa, mas uma injustiça tremenda.
Segundo o manifesto, se houvesse uma redução drástica dos gastos militares no mundo por apenas um ano, seria possível resolver os problemas gravíssimos de fome, saúde, analfabetismo e moradia para os 2/3 da humanidade que viviam em pobreza absoluta. É um argumento impressionante que liga o desarmamento global direto com o bem-estar das populações mais vulneráveis. E agora a seção 3, o indivíduo, identidade e rotina e a política do nosso dia a dia. Saindo das grandes questões globais, o Mel acreditava que essas ideias gigantes precisavam pousar na nossa rotina e nas nossas escolhas mais pessoais. E aqui a gente encontra uma das sacadas mais vanguardistas para 1985. O movimento se declarava radicalmente contra o machismo. O documento deixa claro que a sociedade patriarcal é a fábrica que produz e reproduz a personalidade autoritária. Então, combater o machismo não era um assunto à parte do ambientalismo. Era um ato estritamente ecológico e totalmente indispensável para construir uma democracia participativa de verdade. Eles assumiam abertamente o apoio aos movimentos feministas e a livre expressão das minorias homossexuais, promovendo o que chamavam de cultura andrógena para equilibrar a sociedade. E o manifesto resumia perfeitamente essa visão, fazendo um contraste genial entre o que eles chamavam de modo de vida burguês e químico circense e o cotidiano alternativo. De um lado, metiam o pau na dependência do conforto excessivo, no consumo indiscriminado de álcool, tranquilizantes, alimentos cheios de química e na passividade de ficar só na frente da TV. Do outro, propunham uma vida muito mais ativa e criativa, combinar o trabalho manual com o intelectual, andar de bicicleta em vez de usar transporte motorizado, comer alimentos de agricultura ecológica e até buscar uma sexualidade mais espiritualizada. Ações super do cotidiano eram vistas como uma rejeição frontal a todo esse circo químico da modernidade consumista. Finalmente, a seção 4, a execução, a organização para a mudança global com descentralização e autonomia. Legal, toda essa filosofia é incrível, mas e a prática? O plano para fazer tudo isso acontecer dependia de um conceito central. A mudança tinha que vir através da descentralização e de uma autogestão rigorosa. A ideia era criar novos espaços públicos físicos, literalmente ir para as praças dos bairros onde as pessoas pudessem se juntar e discutir o futuro em comum. O foco era quebrar a cultura de massa que vem de cima para baixo. E essa autogestão tinha que se espalhar por fábricas, escolas, hospitais. Só que com um detalhe crucial que eles faziam questão de pontuar. Não era para ser uma bagunça ou um anti-autoritarismo irresponsável. Era preciso sempre respeitar a competência técnica das pessoas nas suas respectivas áreas. O que nos traz essa citação brilhante? Um princípio imortalizado no valor número 9 do documento. Pensar globalmente, agir localmente é um princípio fundamental do ecologismo. Os membros se viam, antes de mais nada, como habitantes do planeta Terra, mas eles entendiam perfeitamente que pensar no global só ganha força prática quando a gente age no local. A estratégia não era sentar e esperar uma revolução mágica vir de cima. A intenção era promover as mudanças pelo impacto cumulativo de várias pequenas transformações acontecendo em cantos diferentes da sociedade, tudo ao mesmo tempo. E para garantir que essa estratégia desse certo e não fosse engolida pelo sistema, as regras de autonomia deles eram bem rígidas. A logística mandava organizar tudo em pequenos e médios coletivos, de 5 a 50 pessoas no máximo. Tudo tinha que ser independente do Estado, dos partidos tradicionais, das empresas e até dos sindicatos. Era permitida a participação de pessoas de vários partidos, numa pegada transpartidária, mas mantendo líderes rotativos para evitar concentração de poder. O objetivo era achar um equilíbrio perfeito, não se isolar da sociedade, mas jamais cair na armadilha de ser absorvido pelo Estado. O que deixa a gente com uma grande reflexão no final. A nossa análise de hoje mostra como o movimento ecológico livre desenhou um plano completíssimo lá atrás. Do desarmamento global às tecnologias de baixo impacto, da desconstrução do patriarcado até o uso de bicicletas e da agricultura local. E tudo isso em 1985. Quando a gente olha para as conversas de hoje sobre sustentabilidade, economia circular e direitos sociais, fica a pergunta: o quão visionário foi esse documento brasileiro dos anos 80? Parece que aqueles ativistas já estavam mapeando os exatos desafios que a gente precisa enfrentar para ter um futuro viável no planeta. Fica aí a provocação para repensarmos a profundidade do que realmente significa a ecologia. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até a próxima.